Isaías capítulo 9, os primeiros 7 versículos. E o título dessa mensagem é Natal, Festa de Luz, Alegria e Paz. Parece um clichê, né? Parece uma frase vazia. Que de fato, né, o que é trocado hoje em dia é tanta frase vazia, né? Desejos, né? Muita luz para você, muita paz, muita alegria, né? A gente até já nem sabe mais como, né, desejar de uma forma melhor. Feliz Natal, bom ano novo, tchau, 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 né? Mas não é apenas um clichê, né? Embora, infelizmente, hoje em dia a gente vê cada vez mais pessoas não sabendo o verdadeiro significado do Natal, né? Talvez aqui nesse país ainda um pouco mais, em outros países muito menos, né? Mas estamos caminhando nessa direção. Quem conhece o verdadeiro significado do Natal? Que a gente está celebrando o nascimento do Salvador, que a gente, né, está ali pensando num bebê, um bebê tão esperado naquela época, né, um bebê único que mudou toda a história do mundo inteiro e das nossas vidas também. Mas a gente pensa nessas frases, né? Luz, alegria, paz, mas de fato em Jesus isso não é vazio. Isso tem substância, isso tem realidade para nós. Porque Jesus nasceu, nós podemos ter, nessa época, né, do Advento, dessa espera do Natal e o próprio Natal, podemos ter de verdade luz, paz e alegria nas nossas vidas. E no capítulo 9, né, de Isaías, o contexto, a gente também precisa entender, foi algo bem difícil, foram tempos escuros, né? Tempos terríveis, porque o profeta estava alertando de uma invasão de um inimigo, da Síria. A Síria ia vir, seriam tempos terríveis, seriam tempos de destruição, seriam tempos de perda, tempos escuros. Porém, em tudo isso, né, esse capítulo 9, no meio desse contexto de invasão, o profeta vê esperança. O profeta fala, no futuro tudo vai mudar. Por quê? A gente vê no versículo 6, porque o menino nos nasceu. Por causa de um bebê, de uma criança. Por causa do Messias que já veio. Não importa os tempos que a gente está vivendo, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter, de fato, luz, alegria e paz. Vamos ver os primeiros 2 versículos para ver que o profeta falou, vai ter tempo de luz. E ele fala, versículo 1 e 2, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Essa nação inimiga, né, a Síria, ela ficava ao norte de Israel. Então, obviamente, onde eles chegaram primeiro eram as tribos no norte, né? Eram Zebulon e Naftali. Então, era o norte da Galileia que foi invadido primeiro, que sofreu primeiro, que foi devastado, que foi destruído em primeiro lugar. Foi essa terra que também é chamada de região da Galileia. Eles que mais sofreram, mais veementemente. Mas o profeta fala, vai ter luz ao invés de trevas. Por que luz? Porque onde Jesus começou e passou o maior tempo do seu ministério, foi ali, na Galileia, né? Foi ali que ele fez a maioria dos milagres, foi ali que ele gastou mais tempo. A gente vê em Mateus 4, 12 a 14, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, sua base, né, de missões, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E aí vem essa passagem aqui. O Messias, né, veio primeiro para aquela região, para ministrar. Então, aqueles que foram destruídos primeiro, foram honrados primeiro também, pela misericórdia e a graça de Deus, né? Às vezes, aqueles que estão os últimos, né, vão ser os primeiros e honrados.
Aqueles, como diz aqui, que Deus humilhou no passado, Ele abençoou de uma forma especial, Ele visitou de forma especial através de Jesus, o Messias. E aqui o profeta falou, Deus vai mostrar uma grande luz. E de fato não foi uma pequena luz, né? A gente pode cantar minha pequena luz, né? Vou deixar brilhar, mas Ele é a grande luz. A gente lê em João 8:12 que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa foi a profecia também antes do nascimento de Jesus, né? De Zacarias lá no templo. Quando ele olhou, ele falou em Lucas 1, 78 e 79, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, a guiar nossos pés no caminho da paz. Veio como o sol brilhando, veio como a luz raiando, né? Não foi apenas um pisca-pisca, né? Não foi uma luz piscando ali e aqui, foi uma luz forte brilhando em toda a terra onde ele andava, sobre todos os homens, né? Fazendo bem por onde ele andava. E aqui ainda diz, na terra da sombra da morte. Nos lembra do Salmo 23, né? E aqui a gente ainda vê sombras de morte também, obviamente, mas é nessa terra que Jesus veio, é nessa terra que Ele trouxe a luz. E João nos lembra no primeiro capítulo do Evangelho que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. É tão forte que a luz veio, né? João 1,9 fala que estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, porque Jesus nasceu, nós não precisamos mais viver em trevas. Ele veio para eliminar, né, para mandar embora, para derrotar as trevas no mundo e em nós. Efésios nos lembra, capítulo 5, versículo 8, porque outra hora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Deus olhava assim e só via trevas, né? O mundo em trevas, as pessoas em trevas, mas Ele veio para trazer a sua luz e agora nós somos luz. E Paulo continua falando lá em Efésios, então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vamos lembrar disso, que nós podemos ser luz, porque Ele é luz, porque a luz veio. Vamos lembrar que Natal é luz, cada vez que a gente olha para o pisca-pisca do Natal, né? Cada vez que a gente vê as decorações aqui na cidade, cada vez que alguém acende uma vela, ou que seja, né? Que a verdadeira luz veio. Tudo isso pode nos lembrar que, de fato, Natal é festa de luz. Mas também é festa de alegria, versículo 3. Aqui diz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. O ministério do Messias também trouxe grande alegria. Primeiro, para uma nação que realmente existia ainda, porque a Síria veio, arrancou uma parte, né? Foram para o cativeiro. A Babilônia veio depois, arrancou outra parte, mas Deus fez a nação aumentar novamente. Aquela parte da Síria nunca voltou, mas aquela parte da Babilônia, eles podiam voltar para a terra. E aí cresceram de novo e Deus fez uma nação novamente, onde o Messias poderia nascer e abençoar. Então eles aumentaram novamente. Mas que tipo de alegria eles podiam experimentar com a vinda do Messias? Alegria como em colheita. Então, quem nasceu num lugar mais rural, né, de roça, sabe como que é festa, né, na colheita. Como as pessoas são agradecidas, né, porque depois da colheita, quer dizer, o trabalho todo já foi feito, né? É festa de celebração. Também tinha festa da colheita, né, lá em Israel. Com muita alegria, com música, com dança, né? Eles festejavam, porque o trabalho já foi feito. Agora é hora de receber a recompensa, né, do trabalho duro. É hora de celebrar, é hora de desfrutar dos frutos bons da terra. Então, esse tipo de alegria. E ainda é alegria
quando se dividem os despojos. Quando você divide os despojos, depois da batalha. A batalha acabou. Você está celebrando a vitória, né? Você está recebendo a recompensa pela luta que você fez ali. Então, esse tipo de alegria que o Messias ia trazer. E porque Jesus nasceu e foi até o fim, nós podemos ter alegria. Alegria de se beneficiar do trabalho que já foi feito. Que nós não precisamos apresentar algo para Deus para ser abençoado, para receber as coisas boas da parte de Deus, o seu perdão, a vida nova, né? Ele já fez tudo. Ele disse tetelestai lá na cruz. Está consumado, né? Está totalmente pago, a dívida foi paga, o trabalho está feito. Eu e você, a gente não pode adicionar mais nada a essa obra que foi feita. E nós podemos comemorar que a vitória foi ganha. Jesus venceu, né? Jesus venceu os inimigos, Satanás, a morte que reinava, né? O pecado. Jesus venceu. E nós podemos comemorar que essa batalha acabou. Embora, claro, a gente ainda lute, né? Todos os dias com os inimigos ainda presentes, né? Como Satanás, a nossa própria carne, esse mundo, a gente luta, porém de uma posição diferente, porque Jesus já ganhou. A vitória final é nossa, né? A vitória final a gente já ganhou, está em Jesus, a obra já está feita. Colossenses 2,15 nos lembra que, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele já derrotou o inimigo e por isso nos ajuda a termos vitória a cada dia. Porque Jesus nasceu. E a gente precisa lembrar dessa grande alegria cada vez no Natal que a gente tiver uma pequena alegria também. Porque nada se compara. Lembra dessa obra feita e dessa alegria em Jesus quando você recebe um presente, né? Ali dos seus queridos. E é uma alegria, mas é um presente infinitamente menor, porque Jesus é o maior presente. Vamos nos alegrar cada vez que a gente se alegra com uma pequena conquista, talvez ainda nesse final de ano, porque a maior conquista é de Jesus. A maior batalha Ele já ganhou. Vamos nos alegrar, claro, na comunhão com a nossa família, com os nossos amigos, mas lembrar que a maior comunhão Ele já conquistou para nós. Nós podemos ter comunhão com o nosso amado Jesus, com o Pai. E é tempo de paz. Versículos 4 e 5. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. O Messias trouxe paz. Ele tirou o jugo, né? Sobre todos que estavam ali, seriam escravizados, seriam levados ao cativeiro, mas ele livrou como no dia de Midian, na derrota de Midian, como diz aqui. Foi a história de Gideão, que ganhou uma vitória completa, né? Foi a derrota total. E é dessa forma que Deus livra o seu povo da escravidão e liberta o seu povo para poder viver apenas para Ele, inteiramente para Ele. E em segundo lugar, a gente vê aqui no versículo 5 que tipo de paz é uma paz em que a guerra, a batalha já acabaram. Porque quando você queimava botas e roupas dos soldados, quando tudo tinha acabado, né? Quando você estava comemorando já a vitória no final de tudo. Então, porque Jesus nasceu, nós somos livres do jugo. Nós somos livres da escravidão. Não como os judeus pensavam na época, né? Estaremos livres dos opressores romanos, literalmente, mas Ele nos trouxe a libertação do nosso jugo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Em Jesus nós podemos dizer não, né? Para toda e qualquer tentação que vem para nós. Pela fé,
nós já morremos e ressuscitamos com Jesus. É isso que nós aprendemos em Romanos. Quem lembra, né? Em Romanos 6,18 fala: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Hoje nós temos um outro jugo, né? Nós temos um jugo que é leve, que é suave, que Mateus fala no capítulo 11: tomem sobre vocês o meu jugo, Jesus disse, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Temos paz, é tempo de paz com Deus, porque Jesus veio. Romanos 5, versículo 1 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque um dia a gente creu no sacrifício de Jesus, que é suficiente, nós recebemos essa paz. Não somos mais inimigos de Deus, né? Mas Ele nos reconciliou com o Pai. Nós temos comunhão com Ele hoje. Nós temos intimidade com Ele hoje, porque fomos reconciliados. Não temos mais o que temer, mas apenas esperar, né? Com grande expectativa, a graça de Deus sobre a nossa vida, o amor de Deus sobre a nossa vida, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então vamos lembrar disso, dessa paz que Jesus trouxe, nesses momentos que tomara que a gente tenha mais tranquilidade e paz, pelo menos num fim de semana, né? Talvez mais alguns dias, que a gente possa ter menos agitação, né? Um pouco de descanso. Mas vamos lembrar que existe descanso para a nossa alma, por causa do jugo que é leve e suave, que temos paz com Deus e não precisamos temer mais nada. Temos uma leveza, né, como cristãos na nossa vida, porque temos paz com Deus. E tudo isso, versículos 6 e 7, por causa da natureza do Messias, por causa do jeito de governo que Ele trouxe sobre nós. A gente tem luz e alegria e paz por causa de quem Ele é. Versículos 6 e 7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por que nós temos todas essas bênçãos? Por causa da característica desse Messias, por causa de quem Ele é. E a gente vê aqui, porque Ele nasceu, porque Ele veio, né? Porque Ele não é um Deus distante, mas um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. É uma repetição no hebraico que, né, deixa a ideia mais forte, porém o Espírito Santo também deu duas palavras diferentes. Nasceu e nos foi dado, que nos lembra da natureza de Jesus. Ele nasceu, Deus se fez homem, né? Deus veio para esse mundo e dessa forma, né, vamos dizer, com sangue, com sujeira, com tudo mais, chegou ali nesse mundo, né? Ele, de fato, fez parte de toda essa experiência humana. Ele se tornou ser humano, ele veio em forma humana, se tornou 100% humano, não apenas uma parte, mas 100% de toda a nossa existência. Ele adicionou a natureza humana à sua natureza divina, para se identificar conosco 100%, para se identificar com a nossa falta de luz e paz e alegria, para se tornar o sacrifício perfeito, porque só um homem poderia também tomar a culpa de toda a humanidade, né? Só alguém que se fez ser humano seria o substituto perfeito para tomar o nosso lugar e em nosso lugar receber a punição dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo diz aqui, um filho nos foi dado, porque Deus deu o seu Filho único, o seu Filho amado. Ele deu. Ele é 100% Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é 100% Deus, Deus que sempre existiu,
que sempre vai existir Deus eterno. Que isso foge, obviamente, do nosso entendimento. Em algum momento na eternidade passada, nessa comunhão de amor perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo, nesse conselho perfeito, foi decidido que seria Jesus, né? A segunda pessoa da Trindade que desceria para esse mundo, que seria o Salvador, o Messias, para morrer naquela cruz, né? Para nascer nesse mundo, que seria o sacrifício perfeito, o próprio Deus. Porque um homem apenas não poderia viver uma vida perfeita que Deus espera. Mas Jesus sim, sendo 100% homem e 100% Deus, viveu essa vida de perfeição, sem pecado. Total justiça em nosso lugar. E então se entregou para nos redimir, e assim o sacrifício foi aceito. E esse filho, esse menino, né, 100% Deus, 100% homem, veio para governar. E a gente lê aqui que o governo está sobre os ombros desse bebezinho, né? Que ninguém praticamente dava nada na época, mas um menino nasceu, tá bom, mas um Josué, né? Que é tradução do hebraico na época, tinha um monte já. Mas sobre esse estava o governo sobre toda a criação, sobre o domínio sobre todo o universo. E haverá paz nesse governo, e Isaías já olhou para frente até para a segunda vinda de Jesus, quando Jesus vai reinar 1000 anos aqui na terra, no milênio, não haverá mais guerra, não haverá mais batalhas, haverá completa paz. Por quê? Tudo isso por quê? Porque Jesus é assim. Esses títulos que a gente vê, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, tudo isso nos mostra... ele será chamado, né? Não exatamente o nome, que era Jesus, né? Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, né? O Messias, mas são títulos que nos mostram a natureza dele, como ele seria. Porque até os nomes, né? Toda a cultura hebraica, judaica, sempre tinha um significado, né? De quem essa pessoa era, né? Jacó, aquele que pega o calcanhar, o enganador, né? Então, através desses nomes, vemos quem Jesus é. Ele é, em primeiro lugar, maravilhoso conselheiro. Ele é maravilhoso de qualquer jeito, né? Porque nunca você vai ficar entediado contemplando Jesus. Quanto mais você olha para Jesus, mais isso desperta louvor, né? Mais a gente ama o Senhor, mais a gente entende quem Ele é, o que Ele quer fazer na nossa vida, mas Ele é maravilhoso conselheiro também. E como a gente precisa de um conselheiro. Só Ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, né? Tudo que a gente precisa e autoridade para nos guiar na nossa vida, em todas as questões da vida. Seja saúde, seja finanças, seja no nosso trabalho, nos relacionamentos, né? Seja qualquer assunto do nosso futuro, Ele tem tudo que a gente precisa para ser guiado. Então, quanta luz, paz e alegria a gente só recebe desse fato que Ele é o nosso guia, o nosso conselheiro. E aí a gente até pega na cabeça e fala, mas por que tantas vezes a gente pergunta para Ele por último, né? Quando Ele fala, pergunta para mim, eu vou te avisar, eu vou te guiar, eu vou te mostrar o que será necessário. Tenha paciência, né? Me busca e você verá. Ele é maravilhoso conselheiro. Mas Ele também é Deus poderoso. 100% Deus, né? Ele é Criador dos céus e da terra. Ele disse em Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil demais para mim? Esse é um ótimo versículo para a gente decorar, né? Deus pergunta, alguma coisa difícil demais para mim? Coloca a sua fé nisso, que Ele é Deus forte, Deus poderoso. E então lança todas as suas preocupações sobre Ele. E você vai ver quanta paz e alegria e luz você vai receber só de colocar a sua fé nessa característica de Jesus. Mas Ele também é Pai da eternidade. Obviamente, Ele não é Deus o Pai, né? Ele é uma pessoa distinta da Trindade, mas Pai, no hebraico, também tem a ideia de origem e fonte.
Ele é a fonte da eternidade. Toda a eternidade flui dele, né? Ele é a porta pela qual nós entramos na vida eterna. Os discípulos olharam para um para o outro, onde a gente vai? Só ele tem as palavras de vida eterna. Ninguém mais. A vida eterna vem dele. Se a gente quer algo a respeito da vida eterna, é com Jesus. E que luz, alegria e paz a gente tem só do fato de saber que nós estamos seguros eternamente nos braços de Jesus. E ninguém pode nos arrancar dos seus braços, ele disse. Mas ele também é príncipe da paz. Ele veio para trazer paz. Jesus, ele mesmo é a nossa própria paz. Efésios 2,14 diz isso. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Bom, primeiro ele faz paz com Deus, a gente falou já sobre isso. Somos amigos de Deus hoje, somos filhos de Deus hoje. Nós temos a paz com Deus e junto com isso vem a paz de Deus em todas as circunstâncias. A tranquilidade que a gente pode ter em toda e qualquer situação, porque Deus nos enche com a sua paz que exige todo o entendimento. Que a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então temos paz com Deus e de Deus. Mas como esse versículo em Efésios nos mostrou também, ele fez paz entre gentios e judeus. Ele faz paz entre pessoas, né? Entre povos, entre familiares, né? Ele ainda está derrubando muros e destruindo barreiras entre as pessoas para que haja paz. Então ele trabalha entre as pessoas, assim como ele trabalha também na vertical com Deus o Pai. E que nesse Natal ele seja o príncipe da paz para nós também e para as nossas famílias. Que a gente deixe ele continuando, né, destruindo as barreiras que existem, que os muros de separação caiam, né? Que familiares possam, talvez novamente, falar um com o outro, né? Ter de fato comunhão um com o outro, onde havia indiferença, distanciamento ou silêncio. Que ele seja esse príncipe da paz, para que a gente tenha plena luz, alegria e paz. Então é esse Natal que a gente celebra. De fato, porque Jesus nasceu, porque Jesus veio. O Salvador nasceu de fato, com um governo tão diferente de tudo que a gente conhece aqui. E não importa as nossas expectativas para essa festa, tudo que a gente deseja, né, as tradições que a gente tem, tudo que realmente nos alegra, vamos olhar além disso, porque tudo isso é só algo que aponta para o maior presente que a gente recebeu. Inclusive a ceia de Natal, que também vai ser maravilhosa, com certeza, e todo mundo já... Amém? já tem um carinho especial por esse momento, mas a Bíblia até fala em Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, por mais especial que seja esse momento, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De fato, Natal é uma festa de luz, de paz e de alegria para todos nós. Amém? Vamos agradecer. Obrigado, Jesus, pela tua vinda. Obrigado pelo teu nascimento. Obrigado por descer nessa escuridão, por descer nesse mundo, por se fazer tão pequeno, frágil, fraco e se fazer um conosco. E que através da tua morte e ressurreição, nós também podemos dizer hoje, nós somos um contigo nessa obra. Essa obra já feita, Senhor. Nós continuamos um contigo, Senhor, porque colocamos a nossa fé em Ti, a nossa confiança em Ti. Que essa fé seja renovada nessa época do ano. Que, Senhor, ao tudo que nós comemoramos e da forma como nós fazemos com as nossas tradições familiares e as nossas expectativas desse Natal, Senhor, que tudo possa refletir a Tua luz, a Tua alegria, a Tua paz. Que tudo seja um símbolo que nos lembra do maior presente que nós recebemos em Ti. Obrigado por vir. E obrigado por vir para a nossa vida, Senhor, para entrar no nosso coração e para encher a nossa vida, o nosso vazio,
com substância eterna. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa festa de Natal e pedimos, Senhor, que seja de fato repleto com tudo isso que nós falamos aqui hoje, Senhor, nas nossas famílias, no nosso círculo, Senhor, de intimidade, de amizade, que a Tua paz reina, que a Tua alegria esteja contagiante e que nós recebamos, Senhor, a Tua luz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero orar só rapidamente, e as crianças juniores já devem vir também, por uma pessoa muito próxima da família da Andressa, principalmente do marido dela, do Felipe, que já mora há muito tempo com a sogra, tem 92 anos e foi internada essa semana, ficou até em coma, estava muito inchada por causa de um remédio que ela estava tomando e ela está voltando aos poucos. Vamos orar por ela, que Deus possa, já está 5 dias no hospital, vamos orar que Deus possa levantar ela da saúde, né? Principalmente nesse momento. Senhor Jesus, nós levantamos diante de Ti a Senhora Sara e tudo o que aconteceu nesses últimos dias. Te pedimos, Senhor, que Tu estejas ali com ela no hospital, esteja ao lado dela, Senhor, como se fez presente, Senhor, lá em Belém, se faz presente também de uma forma especial nesse quarto, no hospital. Restabelece a saúde dela, Senhor, venha desintoxicar todo o corpo dela, tudo que tenha causado, Senhor, esse mal-estar, o inchaço, Senhor, até o coma, Senhor, esse enfraquecimento. Traz a Tua força, traz a Tua cura, Senhor, traz o Teu fortalecimento e a saúde novamente, Senhor. Pedimos, Senhor, que o avanço dela nos próximos dias seja muito rápido, Senhor, que até o Natal ela possa estar de volta, Senhor, na sua casa, com os familiares, os queridos, Senhor, e pedimos que a Tua luz, a Tua alegria, a Tua paz possam invadir o coração dela, a mente dela, Senhor, que se por alguma razão ela não entendeu ainda, Senhor, a razão da Tua vinda, Senhor, o perdão dos pecados, que nesse Natal, Senhor, ela receba esse entendimento e possa tomar uma decisão, Senhor, e caso ela já tenha, Senhor, que possa Te abraçar, Senhor, muito mais ainda e viver a alegria do perdão dos pecados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.